Olá, tudo bem? Me chamo João Francisco Tenório Neto. Sou doutorando em análise do discurso pelo programa de pós-graduação em Linguística e Literatura pela Universidade Federal de Alagoas. Vou apresentar o trabalho no simpósio Discurso, Lutas, Resistência, Campo, Floresta, Cidade, cujo tema é No Limite do Silêncio, uma memória de resistência no SUS que não se vê. É pelo papel da memória que se fixa um sentido sobre os demais enunciados, também possíveis, em uma dada conjuntura histórica, reservando um espaço para a organização da linearidade entre passado e futuro a partir da presentificação. Dessa maneira, entre o não dito e o apagado, o lembrado também produz sentido. E a partir de então, nós propomos algumas perguntas norteadoras dessa análise. Qual seria o limite entre silenciamento e apagamento? A memória discursiva estaria contribuindo para o apagamento e ou para atualizar um sentido? Nessa análise, tomaremos o silêncio como um não dito, revestido com uma respiração da significação, local em que o sentido faz sentido, com um atravessamento das palavras que fala por elas e que as cala. Compartilhando a tênue fronteira com silenciamento, situamos o apagamento, sendo este resultado do processo do significante na interpelação e identificação necessária no interior do sujeito causa de si. Partindo da questão do sentido, de saúde coletiva e de saúde pública, por vezes tomadas como sinônimo, entendemos que a segunda se refere ao diagnóstico e tratamento de doenças e ao esforço para que o indivíduo tenha, na comunidade, um padrão de vida que garanta a manutenção da saúde. Por sua vez, a saúde coletiva surgiu para identificar os novos conteúdos e previsões disciplinares que emergiram do movimento higienista latino-americano e da reforma sanitária no Brasil. Neste trabalho, partimos do enunciado, o SUS, que não se vê, para analisar seus efeitos de sentido sobre o fim da saúde pública. A análise possibilitou demonstrar que confundir saúde coletiva com saúde pública é efeito de sentido, expressão de um discurso negacionista que tem seu funcionamento pautado num movimento de negação da ciência, uma vez que o referido sistema não apenas possibilita atendimentos a pacientes, clientes e usuários, mas é fonte de investimentos e grande campo de pesquisa em saúde. Ao não ver o SUS, assume-se uma posição política de negação da saúde pública, contribuindo para o apagamento da ciência no político, sendo as campanhas anti-vacinas uma demonstração desse efeito, como, por exemplo, na publicação que podemos ver ao lado, que diz Não à Saúde Pública, do Instagram Esquerda Online, contra a vacinação da Covid-19. Assim, perguntamos, quem não ver o SUS? Ao ir a uma drogaria, ao fazer uma compra no supermercado ou ir a um restaurante, utiliza-se o SUS em suas diversas dimensões. Mas esse apagamento é inerente à própria fundação do SUS, quando, na sua aprovação, abriu-se espaço para a participação da iniciativa privada em caráter complementar. Desse modo, produz-se um sentido de que a burguesia não usa o SUS, que este, ao invés de política de Estado, é um sistema assistencialista de governos de esquerda, no qual o recurso financeiro gasto poderia ser aplicado em outra área para o desenvolvimento econômico do país. Nessa dimensão assistencialista a que o SUS é reduzido, tem-se ainda que quem o usa não pode pagar por outros serviços, silenciando um sentido de que o SUS é coisa de pobre. A partir do domínio de atualidade, as manifestações que ocorreram no dia 2 de novembro de 2020 contra as possíveis vacinas da Covid-19, nas quais circulou dizer não à saúde pública, por efeito parafrástico, possibilita o dizer não ao SUS, negando-o
como grande ordenador da saúde no país. Em um outro post, né, que podemos ver aqui na imagem ao lado, do dia 25 de agosto, já do presente ano, 2021, podemos ver um outro funcionamento discursivo, reforçando, né, a nossa análise. Nesse funcionamento discursivo, o sentido produzido na contraidentificação é o de descrédito de suas ações e campanhas, não havendo preocupação com a sua extinção. Pelo contrário, nas ruas, lutava-se pelo seu fim ou que ele seja privatizado, expressão do discurso neoliberal tentando apagar a função do Estado na garantia do direito à saúde e à condição da classe trabalhadora de existir. Na imagem ao lado, numa publicação do Instagram Brasil Fed Covid, repostada do tweet, pode-se ver na expressão quero que seja vendido o funcionamento discursivo da privatização. No entanto, para a classe social que vê o SUS, a memória discursiva permite também atualizar o processo histórico de luta e de resistência para o SUS, para que o SUS sobreviva, porque dele depende a sua existência no estado do capital, que, contraditoriamente, explora e mata a força de trabalho da qual não pode prescindir. No limite entre o silenciamento do SUS enquanto política de Estado e o apagamento das lutas sociais pelo direito à saúde, há uma memória de resistência que contribui para expor no apagamento da interpelação do indivíduo pela ideologia neoliberal as contradições que o assujeitam ao ideário da privatização, no qual a saúde pública é negada no bojo das contradições da formação social capitalista. Então, finalizo, né, minha apresentação com um trecho do poema de Mário Quintana, Dos Milagres, que diz o seguinte: o milagre não é dar vida ao corpo extinto, ou luz ao cego, ou eloquência ao mundo, nem mudar água pura em vinho tinto. Milagre é acreditarem nisso tudo. Obrigado.